Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma aula de Teologia Sistemática e hoje nossa aula de número 13, Imanência e Transcendência, um assunto de suma importância. E o que é que significam essas duas palavras, imanência e transcendência? Estamos falando da relação de Deus com o mundo criado, ideias que devem estar em equilíbrio e que não são atributos. Temos por imanência a atividade de Deus na natureza, no ser humano e na história. Quando eu falo de imanência, a ideia de proximidade, Deus perto, numa relação mais estreita, numa relação mais próxima. Transcendência seria uma distância de Deus em relação à sua criação e a imanência uma proximidade. Algumas questões podem ocorrer no exagero de qualquer uma dessas duas ideias. Por isso, nós falamos no início que são duas ideias que devem estar equilibradas. No caso da imanência, já que eu falo de uma proximidade de Deus com a criação, um dos erros que podem ocorrer é o chamado panteísmo, a ideia de que tudo é Deus, Deus é tudo, Deus está em tudo, tudo é Deus, essa ideia do panteísmo. Outro exemplo, dentro do próprio evangelicalismo brasileiro, tem ocorrido manifestações parecidas, no sentido de trazer Deus para muito próximo da sua criação. Tanto que a relação de Deus com o homem tem sido deturpada. Uma ideia que tem sido difundida de uns anos para cá é a ideia do teísmo aberto, que trata Deus como um ser que se fragilizou ao ponto de se tornar muito próximo do ser humano. Deus estaria abrindo mão de seus atributos para deixar o homem livre, portanto, por isso que Deus vai abandonar, segundo o teísmo aberto, a sua condição de onisciente, para que ele não tenha conhecimento do futuro do ser humano, para que assim o ser humano possa ser capaz de construir a sua própria história. Um outro ponto que nós podemos destacar aqui, neste exagero da imanência, da proximidade de Deus, é uma ideia muito exacerbada acerca da paternidade de Deus, que nós sabemos que o próprio Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso a nos relacionarmos com Deus, chamando Ele de Pai. Porém, uma ênfase exagerada neste conceito é o que tem acontecido muito dentro do evangelicalismo, um Deus Pai ao extremo, no sentido de ser tão misturado com seus filhos ao ponto de se confundir a sua posição com a posição dos filhos. Esse mesmo conceito tem sido atribuído a Deus, essa comparação de Deus com o Pai, e Deus tem sido colocado como alguém que é um curador de carências. Essa figura do Pai exacerbada atribuída a Deus tem sido um mecanismo para curar traumas, carências, sendo que a razão pelo qual Cristo realizou sua obra, a razão pelo qual a igreja existe, não é essa. É claro que Deus pode restaurar e restaura, mas a ênfase na pessoa de Deus relacionada a um Pai de forma muito exagerada é um requisito de uma imanência errada, mal compreendida. Do mesmo modo, a transcendência pode se tornar negativo, uma vez que se entende que Deus está tão longe, tão distante, ao ponto de que ele não se relaciona. Quando João escreve o seu evangelho, que ele diz que o Logos se tornou Deus e habitou entre nós, este texto traz para o homem grego da época de João um impacto muito grande, por conta dessa definição transcendente de Deus. Essa ideia de um Deus distante ao ponto de não se relacionar com a matéria, com a criação, vai desembocar nos séculos 18 a 19 o pensamento do deísmo, o raciocínio de que Deus é tão distante ao ponto de que ele deu corda no relógio e saiu, deixando assim o mundo trabalhando a sua própria sorte de uma forma mecânica, de uma forma automática. E quais as implicações que podemos extrair desse conceito de imanência, né? Primeiro, que Deus está agindo diretamente, realizando seus propósitos. Através da própria medicina, Deus, de forma imanente, vocaciona o homem, ele comunica ao ser humano a criatividade para entender o funcionamento do corpo, para estudar, para se preparar e principalmente ser vocacionado para aquilo ao ponto de, pelas mãos do médico, a cura ser realizada. Ou também, de forma imanente, Deus pode, Ele mesmo, realizar a cura de forma direta. Porém, de forma extraordinária, isso pode vir a acontecer, uma vez que esta obra de curas, de milagres, ela foi característica de um período de revelação. Uma vez que hoje nós temos a revelação do cânon fechado, não temos mais por que termos novas ondas de curas, de milagres. Deus pode curar
até hoje, assim Ele queira, falando de forma extraordinária. Porém, este período de curas, esse período de sinais, ele cessou pelo cumprimento do progresso da revelação. Temos hoje o cânon da Escritura fechado, com a revelação fechada, pronta para nós fazermos uso dela, para lermos, para absorvermos. Deus cura constantemente por intermédio da ciência e da medicina. Às vezes a gente acha que essas coisas agem de forma independente. Não existe realidade independente de Deus. Deus vocacionou homens, mesmo aqueles que negam a sua própria existência, mesmo aqueles que até mesmo estudam no intuito de provar que eles podem conseguir aquilo que a fé atribui a Deus. Porém, Deus está agindo através destes homens, vocacionando-os para que eles possam produzir os meios necessários que tragam melhoria de vida para as pessoas, para a humanidade. A imanência plena de Deus é manifesta na pessoa de Cristo. E assim, através de Cristo, nós vemos como Deus se relaciona. Tanto que nós vamos ver que o próprio Evangelho de João é um evangelho que vai trazer esse lado mais imanente de Cristo. Esse lado onde ele está dialogando mais com as pessoas, onde ele está presente em uma festa de casamento. Lá no capítulo 11 nós temos a compaixão de Deus manifesta em Cristo, quando ele chora ao ver o seu amigo desfalecido. Caso aí, aquele texto que fala da ressurreição de Lázaro. Um outro ponto é o próprio Cristo ensinando o Pai Nosso, que está nos céus, com duas verdades contidas aí nesse trecho da oração. Primeiro, o Pai Nosso, imanência. Depois, que está nos céus, transcendência. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Consolador, porém não podemos esquecer que Ele está nos céus. Não podemos tratar Deus como qualquer um, como alguém de nosso conhecimento, de alguém íntimo, no sentido de falarmos com Ele do jeito que quisermos. Até alguns ensinamentos que tem por base dizer que fale do seu jeito, que Deus lhe entende. Em um certo momento, sim, mas no momento que você começa a adquirir conhecimento, a própria Escritura, ela vai lhe dar vocabulário para você falar da forma correta com Deus. Ela vai lhe ensinar. E para quem quer cantar louvores verdadeiramente a Deus, para quem quer verdadeiramente aprender a glorificar a Deus, precisa ler mais os salmos e aprender com os salmos qual é a linguagem que realmente é a linguagem correta para eu me dirigir a Deus. Porque Deus, eu não posso esquecer nunca, Ele é o nosso Deus Criador de todas as coisas, e Ele, ao mesmo tempo que Ele se relaciona muito próximo do ser humano, Ele também é transcendente, por isso habita em uma realidade totalmente outra, a qual eu não posso alcançar. Tudo bem? Essas são as implicações da imanência. Preciso ter este equilíbrio para entender que Deus está próximo ao ponto de eu me sentir tocado por Ele, abraçado por Ele, de uma maneira que a sua palavra fala comigo diariamente. As implicações da transcendência vão me dizer que, primeiro, existe alguém superior aos seres humanos. Este alguém é Deus. É a ideia da oração do Pai Nosso. Ele é o Pai Nosso que está nos céus. Deus nunca pode ser apreendido plenamente por conceitos humanos. A teologia, ela não consegue exaurir completamente acerca de Deus aquilo que seria de informações sobre Ele. A teologia ela ajuda a tentar compreender através da Escritura, que é a fonte de revelação, que é a origem, a base de todo e qualquer estudo teológico, sendo este, portanto, o método responsável para que eu tenha um conhecimento acerca de Deus cabível à minha mente, um conhecimento que eu posso ter, que eu posso compreender, a chamada cognoscibilidade a qual Deus se propõe. Ou seja, cognoscibilidade, né? Deus se torna cognoscível, Deus se torna compreensível à mente humana. O fato de eu não alcançar ou não entender plenamente é porque o Deus a qual eu estou buscando, estudando, tentando entender sua vontade é transcendente. Se ele fosse um Deus alcançável pelas minhas mãos, então seria um ídolo e não Deus. A nossa salvação e a comunhão com Deus é uma dádiva divina. Isso é muito importante, porque a transcendência nos ensina que são coisas que eu não posso alcançar, assim como não posso alcançar a Deus,
também não posso alcançar a minha salvação por intermédio humano, por intermédio próprio. A comunhão com Deus, essa comunhão que nós temos, essa paz com Deus, ela é uma dádiva divina. A nossa fé é uma dádiva divina. Sempre haverá uma diferença entre Deus e os seres humanos, lógico. Por isso as comparações não devem exceder aquilo que está na Escritura. Se a Escritura me mostra que eu posso chamar Deus de Pai, eu posso chamá-lo de Pai. Porém, tendo cuidado com os exageros, com a exacerbação desses termos ao ponto de trazer Deus para uma esfera que não é a dele. Sempre haverá essa diferença entre Deus e os seres humanos, dada a distância imensa entre ambas as partes. A reverência é primordial em nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente esquece deste fator da reverência e a gente acha que pode falar com Deus de toda e qualquer maneira. Lembro do exemplo que citei há minutos atrás. Porque Deus fala a minha linguagem, Deus entende a minha linguagem. Deus entende pela sua onisciência, porque Ele é Deus. Mas o entender de Deus não significa dizer que Ele passe a mão por cima das nossas deficiências ao ponto de não nos ensinar o que é o correto. E a Escritura é o melhor remédio para corrigir todo e qualquer vocabulário contaminado pelas ideias seculares, pelas ideias humanas. O vocabulário da Escritura é o vocabulário que deve permear a boca do crente, ensinando assim a se portar diante do mundo, diante da sociedade e também de como se portar diante de Deus. Nós estaremos retornando na próxima aula falando um pouco mais sobre a obra de Deus.